Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? O caso que eu vou contar hoje é o caso de Amityville. Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando que vídeo vocês queriam e o caso de Amityville ganhou. Então, se você não me segue no Instagram ainda, me segue lá porque eu vou passar a fazer enquetes para vocês escolherem os próximos vídeos. Eu vou pedir também para você deixar um like nesse vídeo, deixar nos comentários se você gostou, se inscrever no canal que me ajuda muito e ativar o sininho para você receber os próximos vídeos que eu postar aqui. Qualquer interação o YouTube entende como algo positivo e me ajuda bastante. Então vamos pro vídeo. Para começar o caso, eu vou começar falando da família DeFeo, que foi a primeira família que ficou famosa vivendo na casa da Ocean Avenue. Os DeFeo era uma família composta pelo pai, o Ronald, e a mãe Louise, e por 5 filhos: o Ronald Jr., a Dawn, de 18 anos, a Alison, de 13, o Mark, de 12 e o John, de 9. Os DeFeo se mudaram para a casa de Amityville no começo dos anos 70. Logo eles começaram a fazer parte da comunidade, se deram bem com todo mundo. O Ronald pai sempre dava carona para um vizinho deles e também tinha uma vizinha que tinha ficado viúva e eles ajudavam sempre essa senhora também. Aos domingos eles sempre faziam reuniões de orações e tinham uma estátua de São Pedro na frente da casa deles, então eles eram religiosos. Eles eram uma família típica estadunidense, uma família comum, aparentemente uma família abastada, porque o bairro para onde eles se mudaram é ainda um bairro de alto padrão, com casas caras, e essa casa também não era diferente, mas eles eram uma família normal. A Dawn tinha uma amiga na escola chamada Paula Uruburu, não sei como falo sobre o nome dela. A Paula posteriormente falou que a Dawn era uma menina doce e divertida, que ela passou bastante tempo na casa da família DeFeo por ser bastante próxima da Dawn. E ela falou que o Ronald Jr., ou Ronnie, ou Butch, como ele também era conhecido, chamado pelas outras pessoas, era uma pessoa com um comportamento meio estranho, ele era meio esquisito, era a ovelha negra da família e dava um pouco de trabalho. Ele se envolvia bastante em brigas, ele saía para beber e quando os bares fechavam, ele levava os amigos e conhecidos para casa e continuavam bebendo na casa, no porão de casa. Segundo o Rick Osuna, que foi o homem que escreveu o livro detalhando todo o caso de Amityville, o Ronald pai era um homem muito abusivo com todos os filhos, principalmente com o Ronnie, e ele iniciava uma onda de abusos contra as crianças e depois ele ia lá pra frente da estátua que eles tinham em casa. Eu acho que eu falei São Pedro, mas era estátua de São José. E começava a rezar e a pedir perdão pelo comportamento dele. Mas a Paula falou que ela nunca presenciou o Ronald pai sendo abusivo com nenhuma das crianças, mas que ele e o Ronnie tinham sim uma relação bem complicada. Na noite do crime, 13 de novembro de 1974, o Ronnie chegou gritando em um bar, falando que achava que os seus pais tinham sido baleados. Então 5 homens se ofereceram para irem até a casa com ele e verificar se tinha entrado alguém. Então todos eles entraram no carro do Ronnie. Chegando lá, o Ronnie ficou no carro, ficou esperando ele, e os rapazes entraram, subiram pro 2º andar. Eles encontraram os corpos das crianças e não chegaram a entrar no quarto dos pais. Então eles ligaram para a polícia, ligaram pro 911 e relataram o que tinha acontecido. E somente depois, quando a polícia chegou, é que eles entraram no quarto dos pais da Louise e do Ronald pai e encontraram os corpos deles, subiram para o 3º andar e encontraram o corpo da Dawn, que era a irmã mais velha. Todos os corpos estavam deitados de bruços, de pijama, e tinham levado
um tiro nas costas. A princípio, o Ronnie disse que ele estava fora de casa. Quando ele chegou, ele viu aquele cenário e foi pedir ajuda, mas logo no dia seguinte ele acabou sendo preso, acusado de ter assassinado toda a sua família. O Ronnie no começo disse que poderiam ter entrado na casa e assassinado a família. Os vizinhos comentavam que o Ronald pai tinha ligações com o crime organizado, então ele disse que poderia ser a máfia, mas no fim ele acabou confessando que matou a família inteira e disse que quando ele começou, ele simplesmente não conseguia mais parar. E as pessoas passaram a comentar que poderia ser um dos motivos poderia ser a relação conflituosa que ele tinha com o pai e também os ciúmes que ele tinha dos irmãos, porque os irmãos recebiam mais atenção do que ele, além do fato, né, de ele brigar o tempo todo com o pai dele. O Ronnie contou para a polícia onde ele tinha jogado a arma do crime e outras evidências, que foi num canal que tinha atrás da casa deles. E a polícia foi, encontrou o rifle, bateu as amostras que eles tiraram dos corpos das vítimas com o rifle e foi confirmado que era a mesma arma que tinha sido utilizada no crime. E o Ronnie contou a versão dele, sobre o que aconteceu aquela noite. Ele disse que estava no porão, era por volta de 3h15 da manhã, e ele simplesmente apareceu uma figura na frente dele. Essa figura entregou o rifle para ele e mandou ele matar toda a família dele. Ele disse que ele ouvia vozes pedindo para ele matar a família dele já fazia algum tempo e ele sempre ignorava, até que finalmente ele cedeu. Então ele pegou o rifle e subiu para o segundo andar. Essa figura seguiu ele e ele atirou nos seus pais primeiro. Depois ele seguiu, atravessou o corredor, entrou no quarto da Alison, atirou na menina e depois ele seguiu para o quarto dos seus irmãos e atirou nos meninos também. E subiu para o terceiro andar, que era onde ficava o quarto da Dawn. Ela até chegou a perguntar para ele se tinha acontecido alguma coisa, mas ele não falou nada. Ele entrou no quarto e atirou nela também. Depois disso, ele se livrou das provas, se arrumou, foi trabalhar e somente depois ele entrou no bar gritando, falando que achava que tinham entrado na casa dele. Depois disso, o Ronnie acabou contando uma outra versão onde ele e a irmã dele, a Dawn, tinham conspirado para matar o pai deles por causa da relação abusiva, porque o pai era abusivo com todos eles. A Dawn chegou a atirar nos meninos e quando o Ronnie viu, ele ficou furioso e eles acabaram brigando pela arma. E nessa de tentar tirar a arma dela, ele atirou nela sem querer. Uma outra versão foi que ele chegou e que ela já tinha matado todo mundo e ele, com raiva, com ódio dela, pegou o rifle dela e atirou nela para se vingar. Em uma outra versão, ele disse que estava no porão bebendo com alguns amigos e esses amigos ajudaram a meio que organizar a casa para parecer como se tivesse entrado alguém, mas ninguém nunca soube quem eram essas pessoas. E mais tarde, quando ele estava preso já, ele comentou que ele tomou essa decisão porque ele estava desesperado e não aguentava mais o abuso do pai dele. E foi a forma que ele encontrou de acabar com tudo isso. O Rick Osuna disse que depois de ler todas as evidências, ou pelo menos a maioria delas, e entender melhor sobre o caso, ele não descarta a possibilidade de que a Dawn realmente estava envolvida de alguma forma, até porque foi encontrada pólvora na roupa dela e algumas tiveram outras evidências que parecia que ele não fez tudo sozinho. E também tem o fato de que como ele ia matar a família inteira sozinho, a casa era grande, atravessar o corredor e ninguém ouvir tiro nenhum, o cachorro não se manifestar também, não fazia muito sentido.
Um ponto importante é que nenhum dos vizinhos escutou absolutamente nada. Ele deu por volta de 9 tiros aquela noite. Apesar de nos filmes parecer que a casa é um pouco isolada, na verdade ela não é. As duas casas vizinhas são próximas, então daria para ouvir. O rifle não tinha nenhum tipo de silenciador, então é muito estranho que ninguém tenha ouvido nada. Um vizinho próximo dali disse que ouviu o cachorro latindo, mas foi somente isso e mais nada. O julgamento do Ronnie começou no dia 14 de outubro de 1975. Ele contou essa versão das vozes no tribunal, falou que aquela figura apareceu, entregou o rifle para ele e acompanhou ele durante todo o circuito do crime. E o seu advogado de defesa, William Weber, tentou colocar como se fosse insanidade e o psiquiatra da defesa, Daniel Schwartz, sustentou essa teoria, mas o psiquiatra da promotoria desmentiu isso, falou que embora ele tivesse transtorno de ansiedade antissocial e fosse usuário de heroína e LSD, no momento do crime ele estava bem consciente de tudo que ele estava fazendo e de tudo que estava acontecendo. Então a sentença dele saiu e ele foi condenado a 6 prisões, a 6 condenações de 25 anos, que é praticamente uma prisão perpétua. Falando um pouco dos Lutz agora, que foi a família que tornou todo o caso realmente conhecido. A Kathleen e o George Lutz haviam acabado de se casar, só que eles moravam em casas separadas ainda. Eles já haviam sido casados anteriormente, os dois tinham filhos dos casamentos anteriores. A Kathy tinha o Daniel de 9 anos, o Christopher de 7 e a Missy de 5. E o George tinha a Gabrielle e o Noel, que acabaram morando com a mãe deles, não participaram de nada dessa história. Os Lutz foram conhecer a casa de Amityville, eles viram o anúncio e a casa estava por $80 mil e era um preço bem abaixo, considerando que é um bairro de alto padrão, mesmo naquela época era um preço baixo e a casa enorme, com 5 quartos, tinha o lago ali, então realmente era uma casa muito grande e eles ficaram impressionados com esse valor. Então eles foram conhecer essa casa, a corretora mostrou a casa toda para eles e quando ela viu que eles estavam muito interessados, ela contou, ela falou, eu não sei se eu deveria ter falado antes, mas eu vou ter que falar, foi aqui que a família DeFeo foi assassinada. A Kathy e o George não eram supersticiosos, então eles não ligaram muito para eles, estava tudo bem, mas eles conversaram com as crianças, explicaram sobre o passado da casa e perguntaram se elas gostariam de morar lá e as crianças também não ligavam muito para isso e concordaram, até porque era um bairro muito legal, um bairro bonito, uma casa enorme, para eles ia ser maravilhoso. Eles se mudaram no dia 18 de dezembro e eles não tiraram nenhum móvel que estava na casa. É muito comum nos Estados Unidos eles venderem a casa mobiliada e se mudarem só pegando os pertences pessoais mesmo. Só que eles não trocaram nem as camas dos DeFeo, que mesmo que eles não fossem supersticiosos, é bem bizarro, né? Morreram pessoas nessas camas e você não troca, é bem esquisito. Mas eles continuaram, não fizeram questão de trocar nada. E quando o George comentou com um amigo dele que ele estava se mudando para casa de Amityville, a casa da família DeFeo, esse amigo insistiu para que eles benzessem a casa. Então ele comentou com a Kathy não ligava muito para isso, ela falou, se você quiser benzer, pode benzer. E ele ligou para um padre que era amigo dele, conhecido, que fez a anulação do primeiro casamento dele. O padre Ray Pecoraro pediu para que ele fosse lá benzer a casa. Então o padre foi no mesmo dia 18, no período da tarde. Ele entrou, seguiu para o quarto de costura, a Kathy chamava assim, o quarto de costura, que tinha sido o quarto dos meninos DeFeo. O padre Ray começou a benzer a casa, ele acendeu incenso, começou a jogar água benta
E logo no início ele já sentiu uma coisa muito ruim. Ele disse que o ambiente estava muito, muito frio. Era inverno, mas aquele dia não estava tão frio assim e o resto da casa estava normal. Mas o quarto específico, o quarto de costura, estava muito, muito frio. E ele ouviu uma voz gutural mandando ele sair dali. E ele, muito esperto, ficou com medo e desceu as escadas correndo. Os Lutz foram conversar com ele e ele estava louco para ir embora. Os Lutz perguntaram, né, falaram que eles iam usar o quarto só para costura, que ninguém ia dormir lá. E aí o padre falou, é melhor ninguém dormir mesmo e só usa o quarto para costura, e vazou dali, foi embora, foi com Deus. Durante os 3 primeiros dias, eles ficaram tranquilos na casa, não aconteceu nada demais. A única coisa em comum é que o George passou a acordar às 3h15 da manhã todas as noites, desde o primeiro dia. Outra coisa é que eles começaram a ficar muito severos com as crianças. O Danny depois falou que os pais batiam neles com colheres e marchavam com eles pela casa. Ficaram realmente muito severos, coisas que eles não eram antes. Mesmo que morassem em casas separadas também, o George nunca tinha sido daquele jeito, e muito menos a mãe deles. No dia 22 de dezembro, a Kathy estava na cozinha e ouviu os meninos gritando por ela. Ela subiu correndo e entrou no banheiro da casa, em um dos banheiros, que era onde eles estavam, e estavam as 3 crianças ali, e eles apontaram o vaso sanitário para ela e estava saindo um líquido preto do vaso na parte interna, e eles estavam muito assustados, eles não sabiam o que era aquilo, era uma coisa bem esquisita. E as crianças foram ver os vasos dos outros banheiros e todos estavam daquele jeito também. A Kathy seguiu até o quarto de costura. A janela estava cheia de moscas, o que era muito incomum porque era inverno, era bem peculiar. E o George falou que na noite do crime dos DeFeo, os policiais também notaram a mesma coisa naquele cômodo ali. No Natal, dia 25 de dezembro, eles tiveram um dia até que tranquilo, mas de madrugada o George estava acordado e ele olhou pela janela e viu que a casinha lá do barco estava com a porta aberta. Então ele saiu para fechar a porta, para ver se tinha alguém, se alguém tinha entrado, e estava tudo tranquilo. E quando ele estava voltando, ele olhou pela janela da Missy e viu que tinha uma sombra, tinha uma pessoa no quarto dela. Ele entrou correndo na casa, subiu correndo pro quarto dela, e quando ele chegou lá, estava tudo tranquilo, não tinha ninguém, e a Missy estava dormindo tranquilamente, não tinha acontecido nada. E no dia seguinte, dia 26, a Kathy estava subindo as escadas e ouviu que a Missy estava conversando com alguém no quarto dela. A Kathy entrou, ela estava sozinha, estava brincando de chá e tal, e ela perguntou com quem a Missy estava conversando, e a Missy falou para ela que tinha uma amiga que se chamava Jody e que ela era um porco, e essa Jody tinha um tamanho comum, mas às vezes ela ficava maior que a casa. Mas apesar disso, a Missy não tinha medo dessa amiguinha imaginária dela. No 9º dia dos Lutz na casa, eles ligaram pro Padre Ray e pediram para ele ir benzer a casa de novo, porque estavam com medo já, tava acontecendo muita coisa estranha. O George estava acordando sempre às 3h15 da manhã, a família não estava mais unida como antes, e o padre simplesmente se negou e não deu motivo nenhum. Ele só falou que não poderia ir e não. E no dia seguinte, às 3h15 da manhã, também o George acordou. Ele disse que ouviu um barulho muito esquisito, muito alto. Ele acordou e estava todo mundo dormindo, a Kathy estava dormindo, e ele ficou preocupado, desceu. Quando ele desceu, até o cachorro da família, o Harry, estava dormindo tranquilamente. E quando ele chegou mais ou menos ali no meio da escadaria, o barulho simplesmente parou e ele voltou pro quarto e voltou a dormir. No dia 28 de dezembro, Kathy desceu pro porão, ela foi fazer alguma coisa lá
e tinha uma cômoda que estava encostada na parede, eles nunca tinham mexido, a cômoda já estava lá quando eles chegaram na casa e por algum motivo ela foi mexer, talvez para mudar de lugar, não sei. E quando ela empurrou a cômoda, não tinha parede atrás e sim uma porta, mas era só o buraco da porta mesmo, não tinha porta de fato. Tinha um quarto que estava pintado de vermelho. E esse quarto tinha um cheiro ruim. Ela ficou impressionada porque eles não faziam ideia que tinha esse quarto lá. Ela contou pro George e tal. E quando o Harry, o cachorro, desceu, latia quando ele olhava pro quarto, quando ele se aproximava um pouco. Mas ele se aproximava assim, mantendo uma distância segura. Ele não entrava no quarto por nada. Latia quando ele estava ali. George também comentou que na noite do crime dos DeFeo, os policiais também sentiram um cheiro ruim, um cheiro estranho quando eles desceram no porão. Esse quarto acabou ficando conhecido como Quarto Vermelho depois. Outro ponto importante nessa história é que o George não conseguia se sentir aquecido dentro de casa por nada. Ele passava a maior parte do tempo perto da lareira porque era o único lugar que ele conseguia se aquecer um pouquinho. Em qualquer outro canto da casa ele estava sempre tremendo de frio. Em uma manhã eles acordaram e tinha uma substância verde no carpete, no andar de cima, parecia gelatina. Eles limparam e ficou por isso, mas no dia seguinte, quando eles acordaram, essa substância apareceu de novo no carpete e começou a sair um líquido preto das fechaduras das portas, bem parecido com aquele que eles encontraram nos vasos sanitários. A coisa ficou tão feia que no 20º dia eles decidiram que iam benzer a casa eles mesmos. E eles começaram a acender incenso e a rezar pela casa, mandando que o que quer que fosse, que estivesse ali, fosse embora. Mas eles ouviram várias vozes ao mesmo tempo, como se fosse um coral, mandando eles pararem de fazer aquilo. A última noite dos Lutz na casa foi dia 15 de janeiro de 76. Às 3h15 da manhã, o George acordou de novo, só que dessa vez ele estava paralisado. Era realmente como se fosse uma paralisia do sono. E ele ouviu no quarto de um dos meninos a cama batendo na parede e ele não conseguia se mexer, não conseguia fazer nada para ver o que estava acontecendo. E ele também não conseguia nem chamar a Kevin. Ele se esforçou bastante e quando ele conseguiu finalmente virar o rosto para tentar chamar a Cat, ela estava flutuando acima da cama e o corpo dela simplesmente começou a se afastar dele e ele começou a ficar desesperado. E quando ele olhou para os pés da cama, ele viu que tinha uma criatura, uma sombra que tinha cascos e viu que tinha sombras andando pelo corredor também. E ele quando ele conseguiu finalmente se soltar daquela paralisia, ele puxou a Cat e deitou ela na cama do lado dele. E quando ela acordou, ela se virou para ele e ele recuou, foi para trás assustado. E ela levantou, se olhou no espelho e viu que estava com o rosto todo enrugado, parecendo uma idosa, e que o cabelo dela estava totalmente grisalho. O Danny falou depois que a cama dele e a cama do seu irmão estavam batendo na parede e que aquela noite tinha sido aterrorizante, a pior de todas. A porta da frente também ficava batendo sem parar e de repente tudo parou e ficou um silêncio. E na manhã seguinte eles levantaram, tava todo mundo aterrorizado, apavorado, e eles ligaram pro padre Ray de novo e o padre falou que eles tinham que sair da casa imediatamente. Parecia que tinha uma força que não deixava eles organizarem as coisas para irem embora. Mas eles finalmente conseguiram arrumar as malas, pegaram só coisas importantes mesmo, roupas, e colocaram tudo na van que eles tinham, e às 4 da tarde eles foram embora. Só que durante o caminho todo, dentro de Amityville,
eles ouviam alguma coisa batendo no carro deles. Mas de qualquer forma, eles conseguiram sair e foram para a casa da mãe da Kathy e conseguiram se livrar de todo aquele mal. Mas eles ainda estavam pagando a hipoteca da casa, eles ainda eram proprietários da casa. E o George queria entender o que estava acontecendo naquela casa, porque eles estavam pagando, querendo ou não, apesar de ser uma casa, um valor abaixo do padrão, eles estavam pagando e eles queriam morar na casa. Então ele começou a pesquisar alguns investigadores paranormais. Eles chegaram até um parapsicólogo chamado Jerry Solfin. O George ligou para ele e explicou tudo o que estava acontecendo, mas o Jerry, sendo um parapsicólogo, ele chegou a comentar que muitos dos casos não são coisas sobrenaturais, e sim coisas que podem ser explicadas cientificamente. E ele não estava botando muita fé na história do George, apesar de acreditar que o George acreditava no que estava acontecendo na casa dele. Mas até então o Jerry não foi visitar a casa de Amityville. O casal então passou a acreditar que o assassinato dos DeFeo tinha algum envolvimento com toda essa história paranormal que acontecia na casa, e foram procurar o William Weber, o advogado de defesa do Ronnie. Eles conversaram com o William, tiveram algumas reuniões, mas aparentemente o William queria que eles abrissem mão da história deles e fez um contrato onde eles iam abrir mão da história e iam poder comentar só alguns detalhes ficcionais, e eles acharam isso muito ruim e caíram fora e sumiram da mídia, sumiram de tudo por um tempo. Mas tinha uma repórter do canal 5, Laura Didio, que foi bem esperta. Ela simplesmente ligou no emprego do George e conseguiu falar com ele. Ela pediu para marcar uma reunião com o casal para conversar e para entender um pouco melhor o lado deles da história. E eles cederam e agendaram um dia para conversar com ela. Então eles se encontraram, eles contaram toda a história para Laura, e a Laura falou que conhecia um casal de investigadores paranormais, poderia apresentá-los e que eles poderiam ajudar de alguma forma. Esse casal a gente sabe que é o casal Warren. E além disso, a Laura conseguiu convencer os Lutz a darem uma entrevista exclusiva para o canal 5. E no dia seguinte eles se encontraram com o casal Warren. A Laura falou que eles não pediram absolutamente nada, só para ela pagar a gasolina deles e os pedágios. Eles se encontraram então, os 5, e os Lutz contaram toda a história para os Warren. Um fato bem curioso é que a Lorraine falou que no dia 13 de novembro de 74, no momento em que o DeFeo estava matando toda a sua família, a mãe do Ed faleceu. A certidão de óbito dela consta a hora da morte às 3h15. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Eu não cheguei a pesquisar se tem alguma foto desse documento, dessa certidão, mas ela falou isso, então a gente acredita. No dia 24 de fevereiro de 76, eles foram para a casa de Amityville, os Lutz, os Warren, a Laura e uma equipe do canal 5. Só que quando eles chegaram lá, o George se recusou a entrar na casa, ele só entregou a chave para eles e ficou esperando do lado de fora. Então todo mundo entrou, menos os Lutz, e eles começaram a investigar a casa, e eles viram que realmente a família tinha saído correndo dali. Eles abandonaram tudo do jeito que estava, tinha louça na pia, tinha comida, tinha até uma casinha de biscoito de gengibre que a Kathy tinha feito para os meninos no Natal, estava lá abandonado em cima da mesa. Eles simplesmente abandonaram a casa, isso era fato. E então eles começaram a andar pela casa
e a Lorraine já sentiu uma energia muito pesada, e principalmente na escadaria ali. E quando ela chegou no quarto do casal, ficou bem mal, ela começou a passar mal, começou a sentir uma dor de cabeça e teve que descansar um pouco. Ela sentou na escada e descansou um pouco. E o Ed desceu pro porão, porque segundo ele é onde se concentra toda a energia, onde as entidades costumam preferir ficar, por ser mais escuro, mais isolado e tal. E no porão ele pediu para o que tivesse lá se mostrar, se identificar, e ele recebeu uma resposta, era tudo que eles precisavam, e a Lorraine pediu então para marcar uma sessão espírita para dali a 2 semanas. Essa sessão foi agendada para o dia 6 de março. Outra coisa que a Lorraine falou é que a presença naquela casa não era dos espíritos dos Defeu, e sim uma presença demoníaca. Então, no dia 6 de março, eles seguiram todos para casa de Amityville. Mais uma vez, o George ficou esperando do lado de fora, ele se recusou a entrar. E foi uma sessão bem cheia, tinha alguns jornalistas, alguns investigadores, tinha mais ou menos umas 20 pessoas, tinha até um âncora de um jornal. E eles entraram e iniciaram a sessão na sala de jantar. A energia começou a ficar pesada e uma dessas investigadoras, Mary Pascarella, se retirou. Ela disse que subiu para o quarto da Missy, que era um quarto que estava relativamente confortável. Ela avisou o Ed Warren que ia ficar lá um pouco. Ela deitou e começou a rezar o Pai Nosso. E então ela percebeu vários vultos no corredor, e esses vultos estavam rezando o Pai Nosso de trás para frente. Ela tinha levado um pouco de água benta e levantou e jogou água benta nessas sombras, e ela falou que foi como se jogasse água em fogo. Inclusive o barulho foi o mesmo, aquele barulhinho de tss, sabe? Foi exatamente o mesmo. E um dos cineastas que estava ali, que era da equipe do Canal 5, a Laura falou que ele tinha um bom condicionamento físico, que ele não tinha nenhum histórico de doença cardíaca. Ele subiu para testar algum aparelho, e quando ele estava na escadaria mesmo, no segundo andar, ele começou a sentir uma palpitação, começou a ficar ofegante e começou a suar. E ele ficou tão mal que as pessoas precisaram ajudar ele a descer, e ele realmente era como se ele tivesse quase tendo um ataque cardíaco, mas ele desceu e conseguiu se acalmar, e todo mundo achou isso muito esquisito, muito estranho. O que eles tiraram dessa experiência, o que a Lorraine concluiu, é que a casa precisava urgentemente de um exorcismo, e eles informaram os Lutz disso. Foi um banho de água fria neles, e eles estavam se recusando a entrar na casa. Então eles pediram para alguns amigos, e tinha um amigo específico que foi a primeira pessoa que eles contaram a história toda, e esse amigo, chamado Joey, não acreditou na história. Então esse Joey foi com alguns outros amigos do casal. Quando eles entraram na casa, estava tudo tranquilo, não aconteceu absolutamente nada, eles não sentiram nenhuma energia. Inclusive eles sentaram ali para beber e para comer, e passaram a tarde ali se divertindo na casa. Realmente não aconteceu nada com eles. Mas depois de tudo isso, os Lutz sabiam mais o que fazer, eles realmente estavam perdidos, e eles só pegaram coisas importantes e compraram passagens para Califórnia e foram embora. Doaram o resto das coisas que eles tinham, iate, carro, e se mandaram dali. A Laura não estava muito satisfeita, e ela ainda quis ter uma última experiência. Então, em um dia, ela resolveu entrar na casa sozinha, acompanhada somente do seu cachorro. Ela foi de dia, ainda bem. Ela entrou na casa, andou um pouco. De repente, ela reparou que o cachorro dela parou ali próximo da escadaria, e começou a rosnar e ficar atento, olhando fixamente para ali. E ela foi conferir, chegou a subir alguns degraus, mas quando
quando chegou ali na metade, ela desistiu, ela pensou que não era uma boa ideia e pegou o cachorro dela e foi embora. E é importante também mencionar que nessa sessão aí espírita, né, que estavam os Warren e tudo, foi quando os Warren tiraram aquela foto super famosa do menino no corredor, que é... no corredor não, na escadaria, que ele tá até com os olhos brilhando, e é uma das fotos sobrenaturais mais famosas até hoje. Os Lutz estavam pagando a hipoteca ainda da casa e eles não queriam ficar no prejuízo, então eles decidiram só devolver a casa pro banco. Foi a melhor opção para eles. E no final de 76, entre outubro e novembro, um investigador paranormal chamado Hans Hauser entrou em contato com a Laura, dizendo que ele queria escrever um livro e que ele queria entrar na casa para fazer algumas pesquisas. Então eles agendaram essa visita para janeiro de 77. Foram ele, a Laura e uma outra mulher, uma médium que tinha mais ou menos 70 anos na época. A Laura falou que essa médium chegou a incorporar um espírito ali, era um espírito de um homem, e ela falou até que surgiu um pomo do Adão na garganta da mulher, e ela tava falando com a voz grossa, e esse espírito aí falou para eles que a casa tinha sido construída em cima de um cemitério, e depois o Hans foi em alguns programas e contou essa história, e era tudo que a mídia precisava, né? O caso não saía da mídia, na real. Eles tiveram várias manchetes das pessoas questionando se os Lutz realmente tinham vivenciado tudo aquilo, mas nada foi confirmado. Até hoje a gente não sabe se realmente tinha um cemitério ali. Eu sei que hoje essa história de casa em cima de cemitério é bem comum, né? Bem datada. O ponto-chave para as pessoas desconfiarem de fato de toda a história dos Lutz é que depois de um tempo eles lançaram um livro. Eles contrataram um editor para escrever um livro para eles. Eles lançaram esse livro, ele virou um best-seller, se tornou um campeão de vendas, e em 1979 foi lançado o primeiro filme de Amityville, o primeiro de muitos que seriam lançados depois. Esse filme teve um orçamento de 3 milhões de dólares e a bilheteria dele foi de 100 milhões, então vendeu muito, eles ganharam muito dinheiro em cima dessa história. E os próprios Lutz, a Cat e o George, conversaram com a Laura e mostraram algumas gravações de conversas que eles tiveram com o William Weber, o advogado dos DeFeo, onde eles discutiam entre si sobre histórias, sobre livros e filmes que eles poderiam escrever e poderiam ganhar com isso. E tinha o William falando que eles poderiam aumentar um pouco a história para chamar mais a atenção do público, para vender mais. E na época que o livro foi lançado, eles deram várias entrevistas e a Cat falava que eles queriam contar a versão deles, que com tanta mídia em cima, as histórias acabavam sendo alteradas, as coisas eram muito aumentadas também, e eles queriam só contar a versão deles. Mas depois de tudo, eles próprios e até o Danny, o filho do casal, e algumas outras pessoas comentaram que o próprio livro que eles escreveram tinha bastante alteração, tinha bastante coisa, bastante experiência que foi aumentada para vender. Mas eles aceitaram. Na verdade, eles se propuseram a fazer um teste de polígrafo, os dois. Eles realizaram esse teste e confirmou que pelo menos eles acreditavam na história deles. E eles falaram que a história básica era real, que eles realmente tinham vivenciado coisas sobrenaturais na casa, e que apesar deles terem ganhado em cima, o livro ter tido algumas alterações, não mudava o fato de que eles tinham tido sim uma experiência sobrenatural na casa de Amityville. O Ronnie foi encontrado morto na sua cela no dia 12 de março de 2021. Ele faleceu aos 69 anos. Ele nunca saiu da cadeia, ele deu algumas
algumas entrevistas e apesar de ele ter mudado bastante as versões do que aconteceu, ele sempre sustentou a versão de que ele ouvia vozes e de que alguma coisa maligna tinha mandado ele matar a sua família. A Kathy faleceu no dia 17 de agosto de 2004 e o George faleceu no dia 8 de maio de 2006, pouquinho tempo depois. Os filhos deles continuam vivos e afastados da mídia e a casa de MTV, a casa da Ocean Avenue, mudou de número de 112 para 108 para tentar afastar um pouco toda a mídia em cima dela, o que eu acho muito difícil porque é uma casa muito famosa, a fachada dela é muito famosa, qualquer pessoa que passar por ali vai saber que é a casa, também porque, né, todo mundo sabe que mudou de número, todo mundo vai saber que é a casa. Tiveram mais 5 proprietários depois dos Lutz, todos eles falaram que a estadia na casa foi super tranquila, que eles nunca presenciaram nada sobrenatural e mais recentemente a casa passou por uma reforma, ficou um pouco mais moderna e ficou extremamente linda. Eu particularmente sou apaixonada por essa casa. Eu particularmente sou apaixonada por essa casa, acho ela maravilhosa, incrível. Não moraria lá, não por ser supersticiosa, mas só pelo fato de ter tido assassinato lá. Eu acho que é uma coisa pesada, não deixa de ter uma energia pesada. Mas a casa é incrível, isso a gente não pode negar. Ela é linda e ela ficou ainda mais bonita com a reforma. E segue lá intacta e famosa. E de tudo isso, não tem como a gente dizer, não tem como a gente afirmar o que é verdade ou não. Os Lutz faleceram sustentando a história deles e os filhos também não desmentiram nada. A única coisa que eles falaram foi a questão dos livros, que tiveram algumas alterações para vender mesmo. Mas a gente não pode falar o que é verdade ou não e afirmar com certeza o que aconteceu ou não. O fato é que a história dividiu o público, tem muita gente que acredita que as coisas aconteceram sim, e tem gente que acredita que não, que foi tudo só para vender e para eles lucrarem em cima disso. Bom, gente, o vídeo foi esse. Me contem aqui nos comentários se vocês acreditam na história dos Lutz, se vocês acreditam na história do Ronnie, ele realmente realmente tinha uma força sobrenatural maligna mandando ele fazer tudo que ele fez, e se vocês acreditam em coisas sobrenaturais em si, e me deixem outros temas que vocês gostariam que eu trouxesse para o canal. Eu também vou começar a fazer enquetes no Instagram para vocês escolherem os próximos vídeos. E então, se você ainda não me segue lá. Também tem outros casos que eu comento nos reels que são menorzinhos e o conteúdo é bem legal também. Eu sei que vocês vão gostar. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui e até o próximo vídeo.